A procrastinação é o adiamento consciente de alguma tarefa e que normalmente está associada a algum prejuízo na vida de quem procrastina. Mas então, se é tão ruim, por que as pessoas ainda procrastinam? Hoje eu vou te ensinar a entender isso e vou ensinar o raciocínio clínico básico da análise do comportamento sobre o comportamento de procrastinação. Então, deixa de enrolação, vamos seguir em frente porque tem bastante coisa legal pra gente falar. O meu nome é Carlos Diogo, eu sou psicólogo clínico e vamos nessa! É importante entender que a procrastinação sempre vai envolver dois componentes essenciais. Então, o adiamento de um compromisso de forma consciente, quer dizer, a pessoa sabe que ela tem de fazer alguma coisa, mas ela não faz aquilo, ela posterga. E o envolvimento de forma ativa em outra atividade, quer dizer, sabendo que ela tem algo a fazer, ela posterga aquilo e vai fazer outra coisa. Lembrando, pessoal, que não existe um vácuo no comportamento. A partir do momento que nós nascemos até o momento da nossa morte, entende-se que nós estamos agindo o tempo todo. Então, até quando você acha que você está fazendo nada, fazer nada já é fazer alguma coisa. É entendido como um comportamento, uma ação. Vamos a alguns exemplos. Então, em vez de montar a prateleira que a esposa pediu, vai jogar videogame. Em vez de preencher o imposto de renda, a pessoa assiste vídeos na internet. Em vez de se inscrever na prova do concurso, aquela pessoa decide continuar estudando. A procrastinação pode assumir diferentes formas, diferentes topografias. Cada pessoa pode procrastinar de um jeito. Então, na avaliação de um paciente, nós precisamos identificar qual é o objeto da procrastinação, como ele procrastina e em que circunstâncias aquilo acontece. O que identificar? Então, o objeto da procrastinação, o que está sendo procrastinado, como procrastina, em quais comportamentos a pessoa se engaja enquanto está adiando a tarefa, e o que antecede o momento de procrastinação, em quais ocasiões aquilo acontece, aonde ela estava, o que ela estava fazendo, o que ela estava pensando, sentindo, aplicando essa lógica aos nossos exemplos. Então, em vez de montar a prateleira que a esposa pediu, a pessoa vai jogar videogame. Qual é o objeto dessa procrastinação? Montar a prateleira. Como a pessoa procrastina? Ela joga videogame, porque enquanto ela poderia estar montando a prateleira, ela foi jogar videogame. E onde isso acontece e quando? Acontece na casa desse casal diariamente. Segundo exemplo, em vez de preencher o imposto de renda, a pessoa vai e assiste vídeos na internet. Qual é o objeto da procrastinação? Preencher o imposto de renda. Como a pessoa procrastina? Assistindo vídeos na internet. E onde e quando isso acontece? Aconteceu domingo, durante o dia de folga daquela pessoa. Isso é uma informação relevante. Ela não posterga isso, ela não procrastina em dias qualqueres. Ela procrastina no dia do descanso dela. E o último exemplo, em vez de se inscrever na prova do concurso, a pessoa decide continuar estudando. Então, o objeto da procrastinação é a inscrição na prova. Como ela procrastina? Estudando. Sim, estudar possivelmente é uma forma de procrastinação. E onde e quando isso acontece? Diariamente. Então, nós já sabemos que o que é procrastinado e como é procrastinado pode variar de pessoa para pessoa, de momento para momento. Mas essas diferentes formas de procrastinação sempre envolvem pelo menos uma dessas duas funções. A primeira função é a esquiva ou a fuga de algum estímulo aversivo. A segunda função é o acesso a um reforço de maior magnitude a curto prazo. Isso é tão importante que eu coloquei isso em um slide, pessoal. Possíveis funções em respostas de procrastinação. Sempre uma dessas duas. Então, a fuga ou esquiva de algo aversivo, oneroso, que nós chamamos de um comportamento reforçado negativamente, um reforço negativo, o R-, ou o acesso a outro reforçador de maior intensidade
a curto prazo, o acréscimo de um estímulo, que é sinalizado pelo R+, um reforço positivo. Vamos então identificar funções dentro dos nossos exemplos. Então, a pessoa fica deitada no sofá ao invés de arrumar a casa. O objeto da procrastinação é arrumar a casa, é algo aversivo para aquela pessoa. Como a pessoa procrastina? Ela fica deitada no sofá e acaba sendo um reforço negativo, porque ela se esquiva da situação de se envolver ali naquele material de limpeza, aquela coisa toda. E onde isso acontece? Em casa, diariamente ou sempre que a casa está suja. O nosso segundo exemplo. Em vez de montar a prateleira que a esposa pediu, vai jogar videogame. Então, o objeto da procrastinação nesse caso é montar a prateleira, mas ele é um estímulo neutro, é algo indiferente para aquela pessoa. Acontece que aí tem a segunda função do comportamento de procrastinação, que é a procura para alguma coisa que possa ser mais reforçadora do que aquele estímulo que é neutro, que é indiferente de certa forma. A consequência ali do comportamento de montar a prateleira possivelmente seria o elogio da esposa, mas talvez não seja tão reforçador para aquela pessoa naquele momento. E ali é mais reforçador para ela ir jogar videogame. Então, a função dessa procrastinação é um reforçamento positivo. E aqui a brincadeira começa a ficar interessante, porque normalmente as pessoas falam que procrastinação é algo ruim. Só que, para a procrastinação estar ali habitando a vida de uma pessoa, isso significa que, minimamente, o comportamento de procrastinação adquiriu uma função reforçadora. Sim. Então, existe algum tipo de benefício através do comportamento de procrastinação. Vamos ver em seguida o que acontece. Mas, Carlos, se tem benefício na procrastinação, por que as pessoas falam dela como um problema? E esses benefícios, eles são só a curto prazo? Então, a resposta já começa por aí. Apesar da procrastinação ter algum tipo de função reforçadora a curto prazo, em grande parte das vezes, ela está associada a alguma punição a médio ou longo prazo. Uma pessoa que, por exemplo, foi incumbida de preparar uma apresentação pode acabar ficando com muito poucos recursos, muito pouco tempo para fazer a apresentação, para montá-la, e aí ela chega no dia muito mal preparada, com um slide, com um material mal acabado, e ela acaba sendo criticada pelo chefe. E isso pega muito mal. Então, o seu comportamento de procrastinação se instaurou. Ela adiou uma tarefa e foi prejudicada por isso. Para entender como tudo isso acontece ao mesmo tempo, é muito útil nós fazermos uma análise funcional da procrastinação na vida daquela pessoa, na vida daquele paciente. Ou então, algumas pessoas chamam de análise de tríplice contingência. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, de olho aqui na nossa tabela, pessoal. Antecedentes. Então, quinta-feira, faltam 7 dias para entregar uma apresentação, a pessoa se sente entediado e ela recebe um convite dos amigos para ir assistir o jogo do Vasco ali no barzinho. Vascaíno é complicado, né? Eu sou vascaíno, mas nessa fase está difícil, pessoal. As respostas. Então, a pessoa sai mais cedo do trabalho e vai assistir o jogo com os amigos. Quais são as consequências desse comportamento? O trabalho na apresentação é adiado. Nesse caso, trabalhar na apresentação é algo aversivo para essa pessoa. Então, quando ela se esquiva do trabalho, isso é reforçado negativamente e ela sente alívio em função disso. Quando a pessoa sai mais cedo, quando ela vai se juntar com os amigos são muito divertidos, ela adora aquele momento. Então, esse comportamento acaba sendo reforçado positivamente, é satisfatório. Acontece que, ao mesmo tempo, a pessoa está gastando um pouco do recurso que ela tem ali, que é um recurso finito, o tempo, para trabalhar no projeto. E dependendo de quanto tempo reste, fica difícil de fazer um bom trabalho. Então, essa pessoa automaticamente está sendo punida negativamente, porque há a retirada do tempo, que é muito precioso. E a longo prazo, deixa ela vulnerável ao estresse.
Já imaginou você ter muito pouco tempo para fazer um trabalho que exige muito esforço? Vamos ao segundo exemplo. Então, trabalhando em casa, faltam 5 dias para entregar uma apresentação, e a pessoa resolve trabalhar na confecção de uma planilha para automatizar processos, mas que não havia sido solicitada, não era algo obrigatório. E aí, qual foi a consequência disso? A pessoa adiou trabalhar na apresentação normalmente, ou seja, ela se esquivou, ela foi reforçada negativamente, ela foi elogiada pelos colegas e pelo chefe por ter produzido aquela planilha que automatizou, adiantou vários processos. Então, ela foi reforçada positivamente por aquele elogio, mas aconteceu o mesmo que no caso anterior. Fica com menos tempo para trabalhar no projeto. Repara o seguinte, quando a gente pega trabalhar em uma planilha, produzir alguma coisa, sempre parece algo bom. Quem diria que isso é uma procrastinação? Mas repare, pessoal, que para ela trabalhar na tabela, ela acabou procrastinando o que era mais importante para aquele momento, mas que também era aversivo para ela, que era a apresentação. Nesse caso, a gente até costuma brincar que é uma procrastinação produtiva, quando a pessoa deixa de fazer alguma coisa importante e acaba investindo em outra coisa e também é boa, também é produtiva e é reforçada por isso. Por isso nós chamamos de procrastinação produtiva. Então repara, pessoal, que coisas boas podem ser momentos de procrastinação. No caso do nosso rapaz aqui, trabalhar nessa planilha que foi super positiva era uma procrastinação. Por quê, Carlos? Porque ele adiou outro compromisso dele a partir do engajamento nessa planilha. Domingo, de folga em casa. Falta uma semana para entregar a declaração do imposto de renda. As respostas: eu deveria fazer isso. A pessoa fica ansiosa, tem palpitação e ela resolve assistir séries e jogar videogame. As consequências disso é o adiamento de uma tarefa entediante, ela foge daquilo, ela se distrai assistindo séries e jogando, o que é reforçado negativamente, ela esquece um pouco aquilo por um momento. Ao mesmo tempo, ela interage com os amigos e com a namorada, o que é algo super positivo, mas ela fica com menos tempo para preencher a declaração. O efeito disso, ela tem um alívio e uma satisfação a curto prazo, mas a longo prazo ela fica vulnerável ao estresse. Poxa, mas Carlos, eu entendi tudo isso, mas por que a procrastinação é tão difícil de ser superada? Por que é tão difícil de sair desse ciclo? Então, galera, porque a procrastinação acaba sendo reforçada de forma intermitente. E comportamentos e um esquema de reforço intermitente são muito resistentes à extinção. Cara, o que tudo isso significa? Tu falou muito técnico. É basicamente o seguinte: às vezes procrastinar funciona, dá certo, e às vezes não dá certo. Às vezes você é reforçado por isso e às vezes essa cadeia de acontecimentos pode ser punida. Vamos ver. Se liguem nesse exemplo, pessoal. Uma pessoa procrastinou pra caramba a ponto dela ter só 12 horas para se preparar para uma reunião, para montar uma apresentação. Ali, ela tá estressada, ela tá ansiosa, bem naquele estado de luta ou fuga, e ela vira à noite trabalhando. Quais são as consequências nesse primeiro caso aqui, na primeira linha? Então, a pessoa termina a apresentação, ela conseguiu, ela acaba sendo elogiada pelo cliente, pelo produto que ela entregou, ela é elogiada pelo chefe e ela perdeu a noite de sono. Olha quantas coisas positivas aconteceram. Quer dizer, ela conseguiu trabalhar e terminar o trabalho mesmo com pouco tempo, ela recebeu elogios do cliente e do chefe e ficou muito feliz com isso, muito grata. Mas, ao mesmo tempo, ela perdeu a noite de sono. O sono tem um papel muito importante na nossa reparação, na nossa reconstituição, na nossa regulação física e emocional. E ela acabou se privando de uma noite de sono. Então ela foi punida, porque ela teve a retirada dessa benesse que a maior parte das pessoas tem todos os dias. Então, o efeito disso foi uma satisfação e, ao mesmo tempo, uma exaustão. Ela não dormiu, ela trabalhou a noite inteira. A longo prazo, isso pode acabar tornando a pessoa vulnerável ao burnout.
imagina que ela repete isso sucessivas vezes. Ela vive em uma condição insalubre, uma condição de trabalho e de vida muito precária. Agora, pessoal, repare então que nessa primeira vez a gente pode dizer que funcionou, né? Que deu certo. Que a pessoa, dentro da tarefa que ela foi designada, ela conseguiu desempenhar, apesar dos prejuízos, né? Já é questionável se isso é saudável ou não. Mas vamos em seguida. Na segunda linha, essa mesma situação se repete. A pessoa vira a noite trabalhando, mas dessa vez o trabalho é mal avaliado. Não ficou tão bom assim. Ela precisava ter se preparado mais. E aí, ela recebeu críticas do cliente, do chefe. Ela foi punida por aquilo e ela fica frustrada. Aí, no mês seguinte, de novo, a mesma situação acontece. Alguém se familiariza com isso? De novo, ela precisa agir na urgência, faltando pouquíssimo tempo, com pouquíssimo recurso para preparar aquela apresentação. Ela vira a noite trabalhando de novo. Dessa vez, novamente, ela consegue terminar a apresentação com uma boa qualidade. E aí, ela recebe elogios novamente. E ela então, feliz, ela fica satisfeita por aquilo. Ela é reforçada positivamente pela consequência da sua procrastinação. Então, repara, pessoal, que nesse exemplo aqui, horas a pessoa fica satisfeita e muito cansada, mas fica satisfeita com a procrastinação. Horas ela fica frustrada com o produto da procrastinação. E, de novo, ela fica satisfeita com a procrastinação. Por isso que nós chamamos de intermitente. O pulo do gato para as pessoas caírem a ficha e verem como isso é danoso, infelizmente, são os prejuízos a longo prazo. É aí que as pessoas se dão conta que existe alguma coisa fora do lugar e elas precisam modificar, elas precisam mudar. Talvez, assistindo esse vídeo, você já tenha se ligado de que algumas procrastinações suas podem ser prejudiciais para a sua saúde. Então, é muito importante que você procure ajuda antes de chegar em um ponto de um burnout, por exemplo. E como funciona o tratamento para a procrastinação? Antes de tudo, pessoal, é importante dizer, como vocês viram aqui, que a procrastinação assume diferentes formatos, diferentes funções, então não existe uma receita de bolo que funciona para todas as pessoas. Por isso, procura um profissional habilitado. Ali, vocês vão desenvolver algumas estratégias, algumas habilidades, que são até comportamentos. Dentre eles, o automonitoramento, o autoconhecimento e o autocontrole. Você vai aprender a perceber e a monitorar o seu próprio comportamento, bem como a controlá-lo, a aumentar ou diminuir a chance da sua procrastinação acontecer. Mas vamos ao que o pessoal gosta, que são exemplos práticos. Um exemplo de intervenção para controle da procrastinação, para diminuição, é o controle de estímulos. Sabe aquela pessoa que precisa estudar ou trabalhar em casa e às vezes tem coisas que concorrem ali com o trabalho, seja assistir uma série, conversar com a namorada, com o namorado, com o cachorro, com o papagaio, fazer qualquer coisa que seja mais atrativa naquele momento do que o trabalho? O que nós costumamos recomendar em alguns casos é o seguinte: vocês já viram aquelas salas de foco em que você paga um valor para que você ocupe fora da sua casa um ambiente, um biombo em que você vai ter internet, água e silêncio para que você se concentre em alguma tarefa? Então, é possível que essa seja uma intervenção para a procrastinação nesse caso, porque nesse ambiente de foco ela não terá acesso a esses outros estímulos que são apetitivos. Ela não terá acesso à geladeira, ela não terá acesso à namorada, ao namorado, à mãe, ao pai, não terá acesso ao não terá acesso ao sofá de casa, não terá acesso à cama. Então, essa é uma das possíveis intervenções. Por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço pra caramba a sua audiência. Obrigado obrigado para quem chegou até aqui. E eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e deixa também nos comentários um feedback. O que você achou, ou talvez que tema pode ser explorado em um próximo vídeo, porque isso facilita também quando eu penso em criar algum conteúdo, tá bom? Muito obrigado, valeu, um abraço!